Diga não ao socialismo, comunismo. Chega de privilégios, chega de corrupção. O Brasil não aguenta mais. Aqui no canal, muito falamos sobre o que o comunismo, o que o socialismo causou para o país chamado Cuba e, consequentemente, também a Venezuela. O socialismo destrói a família, o socialismo destrói a cultura e o ensinamento, o socialismo destrói a produção. Em 1959, houve a Revolução Cubana, na sequência, a implantação do socialismo. Comunismo é conhecido num termo criado do socialismo. Os líderes desta revolução foram o advogado Fidel Castro, seu irmão Raúl, Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Este golpe derrubou, na época, o presidente Fulgêncio Batista. Até 1959, diz a literatura, num termo que demonstra a riqueza que era Cuba, que tinha disponível para alimentação uma vaca para cada cidadão cubano. Ou seja, Cuba tem terras produtivas, tem clima propício à produção de commodities, ou seja, produção primária. Tanto é que Cuba exportava grandes quantidades de açúcar, exportava petróleo e exportava commodities, grãos e tudo mais produzidos no meio rural. Com a implantação do socialismo naquele país, tudo foi destruído. Imaginam que o socialismo consegue fazer o que fez em Cuba e o que fez na Venezuela. O governo destruiu todas as empresas privadas. Todas as empresas internacionais que investiam em Cuba, em qualquer setor, foram tomadas pelo governo. Toda a terra, todo o meio rural, toda a propriedade rural, todo o agro foi expropriado pelo sistema de governo. O socialismo é uma desgraça tão grande que não se tem mais leis. Quem faz a lei é os que estão governando. É um conluio de deputados, sistema jurídico e governo, que trabalham junto para destruir um povo, destruir uma nação por conta do poder, por terem poder. E o povo cubano foi enganado por esses líderes cubanos que fizeram a revolução, que Cuba seria um céu. Na verdade, Cuba se transformou num inferno. Se vocês imaginarem um inferno, imaginem Cuba, ou vão conhecer. O assunto hoje é o tráfico humano. Esse tráfico humano é o que a grande imprensa coloca nas notícias para ser uma forma de ser menos agressivo aos ouvidos da sociedade. Mas isso nada mais é que a exploração sexual humana que existe em Cuba. Também falam que Cuba é um excelente país para turismo sexual. Aqui nesse canal, você que me acompanha, eu já falei da economia destruída de Cuba, eu já falei de todo o imobilizado, todas as casas e prédios destruídas, as empresas destruídas. Falei aqui também que ninguém pode ter negócios em Cuba, uma loja, uma farmácia, uma oficina mecânica, uma revenda de roupas e tudo mais. Tudo tem que ser do governo lá. Quem trabalha, por exemplo, quem produz fumo lá nas terras do governo,
tem que dar 90% do que produz para o governo. E tem que ser muito honesto, porque senão, se você enganar o governo, você é fuzilado. Também, tudo que você produzir de serviço, 90% é do governo. Lá tem uns carros antigos, reformados umas 15 vezes já durante 70 anos, que são para turismo. Então as pessoas cubanas trabalham 8 horas por dia para o governo e 2 horas para eles. O que aconteceu aqui, nessa lavagem de dinheiro, no tempo da Dilma, que era presidenta, os médicos cubanos, o programa Mais Médicos. Os médicos aqui ganhavam em torno de 12 mil por mês e ficavam com 10%. Então, 1.200 ficavam para eles viverem aqui, pagar aluguel e tudo mais, e comer. E o resto era mandado para Cuba. Essa lavagem de dinheiro. E hoje, então, nós vamos falar do turismo sexual em Cuba. A situação lá é desesperadora. O turismo sexual lá é muito presente. Você andando pelas ruas, nós só andamos pelas ruas. No mês de novembro de 2025, ficamos 12 dias lá em Cuba. Não foi fazer turismo, foi buscar conhecimento. Eu e mais um empresário de Concórdia, Santa Catarina, e mais 2 empresários de Chapecó. Fomos e ficamos 12 dias lá conhecendo a situação de Cuba. E uma coisa que nos chamou a atenção é a exploração sexual e o tráfico humano. Mulheres que são exportadas para outros países para a exploração sexual e o próprio turismo sexual existente dentro de Havana. Nas portarias dos prédios, as moças convidam os turistas, os que visitam Havana, para a prática sexual. E nós, como estávamos em estudo, um dos meus companheiros empresários interrogou uma moça que o convidou para um programa sexual. Aí foi conversando com ele e eu assistindo, e não pude gravar por medidas de segurança. Conversou com ela, com esta moça, uma bela moça, inclusive. Aí diz assim que ela vive de sexo, porque não tem trabalho, não tem nada que fazer lá, e faz sexo por 200 pesos, o valor de um cafezinho. Então imagina a situação. Se o salário de um aposentado lá é $10, ou de quem trabalha é $10, que dá R$56, imagina então 200 pesos, que é um valor de um cafezinho. E esse meu colega empresário foi além. A convidou para vir morar no Brasil. Prontamente ela disse que sim, que viria para o Brasil. Mas o que ela esperava aqui do Brasil? Ela esperava que este cidadão empresário, que a convidou para morar no Brasil, que desse a ela um lugar para morar, roupa e comida. E daí ela seria objeto deste cidadão. Ali, o meu amigo prolongou mais as perguntas e disse: você vai no Brasil e você vem sozinha? Não, eu vou levar a minha filha junto. E lá nós podemos fazer mais um filho contigo. Então, forçando a situação, forçando a barra para que esse empresário, então, esse convite fosse aceito para este empresário. Mas tudo foi uma armação, porque nós estávamos lá em busca de informações e em busca do que o socialismo consegue fazer. Então, eu imagino o que possa passar na cabeça de vocês me ouvindo falar abertamente estas situações. Então, você que talvez ainda pensa que o socialismo
é uma coisa boa, eu recomendo para você ler um pouco a história, ler um pouco como funciona o socialismo, ver um pouco como está Cuba, ver um pouco como está Venezuela. Então pensem nisso e se quiserem provas disso, vão a Cuba, assim como nós empresários fizemos, vão estudar em Cuba, vão ver, vão sentir pessoalmente o que está acontecendo em Cuba. Cuba vai implodir. Agora, com o controle americano na Venezuela, controle do petróleo, nós vamos ouvir os gritos da fome que vai se instalar mais do que está lá em Cuba. Pense nisso e a gente se encontra no canal. Diga não ao socialismo, comunismo. Chega de privilégios, chega de corrupção. O Brasil não aguenta mais.